Deus querido, Pai de amor, obrigada, Senhor, por mais uma quinta-feira de estudo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco, tem ouvido as nossas orações. Que o Espírito Santo seja o nosso professor, que o Senhor use a vida do teu servo Rodrigo, Senhor, para ensinar-nos mais da tua palavra. Te peço também pela irmã Marinete, Pai, que ela vai estar internando agora, que ela vai fazer uma cirurgia, né? Que o Senhor Deus possa estar com ela, Pai, que o Senhor Deus possa usar a vida dos médicos a favor dela, Pai. É o nosso pedido em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Esse estudo é focado para a gente entender as leis cerimoniais, tá? Então a gente vai começar ponto a ponto, quando elas surgiram, qual que é o intuito delas, qual que é a diferença delas. Para começar, é importante entender o primeiro ponto. Quando a gente fala das leis de Deus, existem várias categorias de leis. E a Bíblia, ela não faz uma distinção dessas categorias. Fala assim, tais leis são isso, tais leis são aquilo. Ela não faz. Mas a gente divide de forma a ficar mais fácil de entender. Do mesmo jeito que a Bíblia não fala que existe uma trindade, a Bíblia não diz isso, mas ela traz os conceitos que fazem a gente entender e explicar dessa forma é mais fácil. Então é mais ou menos assim. A gente entende que existem leis cerimoniais, existem leis morais e existem leis sociais. Então a gente vai estudar hoje bastante sobre as leis cerimoniais e a comparação dela com as leis morais. O que isso impacta no estudo da Bíblia? Principalmente no Novo Testamento, uma das coisas que mais gera confusões entre as pessoas que ensinam a Bíblia e que fazem toda essa mistura daquilo que a gente já conversou muito nos estudos anteriores, sobre, existe uma lei para o gentil, uma lei para o judeu, as leis de alimentos são só para o povo do Antigo Testamento, o sábado foi abolido. Todas essas coisas, elas vêm de uma grande mistura que as pessoas fazem com relação às leis cerimoniais e às leis morais. Elas não conseguem dividir e por não conseguir harmonizar direito o que cada uma representa, eles começam a fazer divisões que a Bíblia nunca criou. Então, primeiramente, eu quero entender bem com vocês o que são as leis cerimoniais. Primeiramente, a gente vai bem aos poucos, tá? Eu quero que vocês participem comigo. Quando que as leis cerimoniais foram instituídas? Quando as leis cerimoniais começaram a existir? Essa é a minha pergunta. Se nós formos pensar sobre as leis de Deus, por exemplo, a lei dos 10 mandamentos, nós sabemos que a lei dos 10 mandamentos ela é eterna. Ela já existia desde o céu, antes da criação da terra. E como que a gente pode ter certeza disso? O salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, se houve pecado no céu e Lúcifer no céu com os anjos pecou, significa que no céu, antes da criação da terra, ele transgrediu as leis de Deus. Então, a gente sabe que as leis de Deus já existiam desde antes. Mas as leis cerimoniais também já existiam antes? Essa que é a nossa pergunta aqui. O que vocês acham? Quando vocês acham que as leis cerimoniais passaram a existir? Elas existem desde sempre, igual às leis morais, tipo a lei dos 10 mandamentos, ou elas foram criadas em algum momento da história da humanidade? Vou falar mais uma coisa para ajudar vocês. As leis cerimoniais, eu vou dar exemplos de leis cerimoniais. A lei do sacrifício é uma lei cerimonial. A lei do batismo é uma lei cerimonial. Tudo que acontecia no tabernáculo, as festas eram leis cerimoniais. A circuncisão é lei cerimonial. Vocês entenderam? Então foi depois que o homem pecou, né? Quer desenvolver mais alguma coisa? Não, é porque sempre que eu me lembro das leis cerimoniais, eu lembro do povo de Israel depois que eles saíram do Egito, né? Mas antes disso já tinha, né? Já tinha, sim. Já tinha. Então é um ótimo palpite. Alguém mais tem alguma ideia? Alguém mais quer acrescentar, pensar? Pode repetir a pergunta que o Cláudio me chamou aqui. Eu não prestei A atenção. pergunta é o seguinte, Juliana. Quando que as leis cerimoniais passaram a existir? A gente sabe que as leis morais elas existem desde sempre, desde antes da criação da terra, desde antes da criação dos anjos. E as leis cerimoniais? Sacrifício, tabernáculo, Eu acho que sacerdócio. foi lá no Jardim do Éden, não foi? Que Deus matou aquele. Já não foi uma cerimônia ali? Foi a primeira morte, né? Por causa do pecado dele. Será que não foi ali? E aí, Adriana, o que você acha? Eu Ô, acho Rodrigo, que foi. eu Israel. acho que quando Moisés fugiu com o povo do Egito.
Ali que você acha que começou. É isso. Então, ó, vocês pensaram em pontos legais. A instituição das leis cerimoniais, ela certamente ela começa depois do pecado. Porque antes do pecado não existia sacrifício de animais, por exemplo, que é uma das leis cerimoniais. Então, as leis cerimoniais, elas só começam a valer e começam a existir aqui no nosso mundo depois que o pecado começou a reinar aqui nessa terra. Então, antes do pecado, Jardim do Éden, antes de Adão e Eva comerem do fruto proibido, existia leis cerimoniais? Não, antes não, né? Antes não. E aí a Juliana pegou no ponto central. Se você for pensar, quando surge a primeira lei cerimonial, é logo depois que o pecado acontece. Então, se a gente for parar para pensar, a lei moral dos 10 mandamentos, ela sempre existiu e ela sempre vai existir. Os seres humanos ali, lá no Jardim do Éden, já obedeciam às leis dos 10 mandamentos, mas não existiam as leis cerimoniais. E se o homem tivesse sido obediente à aliança, tudo aquilo que a gente já estudou sobre o contrato, sobre que se eles tivessem sido fiéis ao contrato, eles teriam direito à vida eterna, mas como eles quebraram, o salário do pecado é a morte, o ser humano devia morrer. Mas a gente vê que Jesus é o nosso fiador desse contrato, e aí ele morre no nosso lugar, ele é o nosso fiador, ele paga a multa do contrato que é a morte, e ele morre no nosso lugar para que a gente possa ter a vida. E a Juliana foi no ponto central, que isso acontece já no Jardim do Éden, né? Então, se a gente for para pensar sobre as leis cerimoniais, tem alguns textos que vão falar sobre isso. Fala aqui, olha, a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Qual é esse mistério oculto? Esse mistério oculto eram as leis cerimoniais, era o plano da salvação. Se o homem não tivesse pecado, a gente nunca teria conhecimento de que existia um plano para salvar o homem do pecado. Então, todas as leis cerimoniais a gente pode entender que surgem depois do pecado. E aí o que acontece? Quando Adão e Eva comem do fruto proibido e eles quebram a aliança, eles quebram o contrato com Deus, é o que acontece aqui em Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E também deu ao marido e ele comeu. Aqui se estabeleceu o pecado. Adão e Eva pecaram, o que tinha que acontecer com eles? O salário do pecado é a morte, eles deveriam morrer. E é logo na sequência, né, no mesmo capítulo em que acontece o pecado, que vem o momento em que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E essas vestimentas de pele foram feitas com o sacrifício que Adão teve que fazer do primeiro cordeirinho que foi morto, a primeira morte que aconteceu no mundo. E eles tiveram que entender, pela fé, de que aquele cordeirinho simbolizava que um dia Jesus viria para esse mundo, viveria uma vida perfeita no nosso lugar e morreria a morte que nós deveríamos morrer. É aquele todo estudo que a gente fez no Apocalipse 14 sobre o Evangelho Eterno. Então, aqui começam as leis cerimoniais. A instituição das leis cerimoniais foi justamente no dia em que Adão e Eva comeram do fruto. Até aqui tudo certo? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vamos falar comigo aí, gente. Tá tudo certo, tá bem explicadinho. Beleza. Então, surgiram depois que o pecado passou a existir. Se o pecado nunca tivesse acontecido e os homens fossem fiéis, a gente nunca saberia da existência das leis cerimoniais. Qual que é o objetivo das leis cerimoniais? Por que que Deus estabeleceu o sistema de sacrifícios, por exemplo? Por que que Deus estabeleceu as festas, o santuário, o tabernáculo, o sacerdócio? O que vocês acham? Tudo tinha um significado, tudo, as festas, todas elas apontavam, né, para a salvação do povo. Eu acho que, por exemplo, o santuário, assim, foi uma forma didática, né? Para Deus ensinar a salvação, né? Como é que ia acontecer a salvação? Apontava a Cristo, né? Aí nós tocamos nos pontos. Tudo aquilo era para apontar as pessoas para o caminho que leva à salvação. Então, qual que era o objetivo das leis cerimoniais? O objetivo principal das leis cerimoniais é o quê? Nós, seres humanos, pecamos e nos tornamos merecedores da morte. E as leis cerimoniais vieram para ensinar ao ser humano o caminho que conduz à salvação, que é Cristo.
Então, as leis cerimoniais, elas têm como objetivo demonstrar, como a Juliana falou, a Adriana falou, de forma didática, como Jesus vai resgatar a gente do pecado e vai resgatar a gente da morte. Então, quando a Bíblia fala, são sombras, são figuras, são símbolos que apontam para algo superior, essas sombras, figuras e símbolos apontam para um cumprimento futuro em Cristo. Então a gente consegue entender também que as leis cerimoniais, elas têm um momento para começar, que foi quando o pecado aconteceu, e elas têm um momento para terminar, que é quando ela encontra o cumprimento final em Cristo. Por exemplo, o sacrifício de animais. O ser humano pecou, deveria ter morrido. Naquele dia começa o sacrifício de animais, que eles tinham que demonstrar que eles criam que um dia o Messias viria para salvá-los. E isso acabou quando? Quando Jesus morreu na cruz. Hoje nós não sacrificamos animais porque esse símbolo já se cumpriu. Esse símbolo já não tem mais valor no sentido de didático, de símbolo, de que a gente tem que cumprir esse tipo de coisa. Ele tem um valor eterno no sentido de salvação, né? Mas ele não tem mais valor no sentido de que hoje nós temos que cumpri-los. Então, o objetivo das leis cerimoniais está relacionado diretamente ao plano da salvação. Resgatar o ser humano do pecado e poder levar ele de volta para a vida. Até quando as leis cerimoniais vão existir? Então, vários tipos, várias coisas diferentes, várias lições diferentes, né? Cada uma tinha um significado, como a Adriana falou, cada uma apontava para algo específico. Mas todas as leis cerimoniais apontam para algo específico em Cristo, né? Algo que Cristo faria por nós ou fará por nós. Nem todas estão totalmente cumpridas ainda. O que vocês me diriam? Até quando as leis cerimoniais elas têm valor? Até Jesus voltar, né, Rodrigo? Alguém mais? Que aí depende bastante, né? Cada lei cerimonial tem o seu... Algumas acabaram na cruz, né? E outras ainda tem, mas tem o batismo, é uma lei cerimonial, né? O dízimo. Sim. Então é isso mesmo. Você pensou igual eu penso. Tem muita gente que ensina. As leis cerimoniais foram cumpridas em Cristo. Nem todas. Algumas foram, outras não. Mesmo se você for pensar nas festas, as 7 festas de Israel. Se a gente for pensar, a Páscoa, ela se cumpriu em Cristo? O que vocês acham? Ô, Rodrigo, eu vou responder que sim, mas eu não vou ficar respondendo sozinha, não. Deixar minha mãe, né? O pessoal falar aí. Esse estudo, se não tiver a participação de todo mundo, ele fica perdido. Não. Quem falou que não? Israel? Isso. O que simbolizava a Páscoa? A Páscoa, ela apontava para a libertação do povo do Egito e apontava para algo maior, que era a libertação do povo do pecado. Jesus, a gente vai fazer esse estudo na semana que vem sobre a Páscoa. Jesus, ele morre no dia que o Cordeiro da Páscoa tinha que morrer, sendo o sacrifício perfeito, e a partir do momento que Jesus morre naquele dia, a partir daquele momento em diante, não é mais para a gente comemorar a Páscoa. E não é mais para fazer o sacrifício de animais. Então a Páscoa, ela surge e ela se cumpre em Cristo. Outro exemplo, o dia da expiação. A gente estudou sobre o dia da expiação, que era o dia do juízo. Quando tinha aqueles 2 bodes que eram levados no santuário, que eles eram sacrificados, que um simbolizava Jesus, outro simbolizava Satanás, e que os pecados que tinham sido confessados durante o ano todo no santuário estavam sendo perdoados. Aquele dia da expiação já teve cumprimento em Cristo? Se a gente for analisar, ele está tendo cumprimento agora, mas ele não teve o cumprimento completo ainda. O cumprimento completo acontecia quando o sumo sacerdote saía de dentro do santuário e ia até o pátio. Isso simboliza quando Jesus terminar o juízo no céu e voltar para a terra para buscar a gente. Então ele não está totalmente cumprido ainda. A festa dos tabernáculos vai acontecer no céu, quando Jesus vier para resgatar a gente. Então existem coisas cumpridas e existem coisas que ainda não foram totalmente cumpridas. Como a Juliana falou do batismo também. O batismo, ele serve para o perdão dos nossos pecados. Quando Jesus voltar, não vai existir mais pecado. Faz sentido ainda existir batismo? Já não faz mais sentido. Então, as leis cerimoniais, qual que é a permanência dela? E eu coloquei permanência por quê? Porque ela tem um tempo determinado.
Elas foram instituídas quando o pecado surgiu no mundo e elas têm um cumprimento final em Cristo. E cada lei cerimonial tem um cumprimento em determinado momento. Algumas já se cumpriram plenamente e outras ainda não. Então a gente vai entender também nesse estudo que tem uma relação direta entre o pecado, as leis cerimoniais e o plano da salvação. E essa relação de pecado, lei cerimonial e plano da salvação, ela vale para as leis cerimoniais e ela vale também para os sábados cerimoniais, que é outra coisa que as pessoas confundem muito. A maioria das pessoas nem sabe que existem sábados cerimoniais. É muito comum acontecer isso em estudos bíblicos que eu faço. Aqui em casa aconteceu algumas vezes. A pessoa fala assim, mas isso aqui está falando que o sábado foi abolido. Aquele texto de Colossenses 2, 14 a 16, a pessoa usa muito aquilo lá, mas não entendem que aquilo está tratando de sábados cerimoniais. Então é importante entender isso também, e a gente vai ver no estudo de hoje. Essa relação entre pecado, leis cerimoniais e plano da salvação vale para todas as leis cerimoniais? Todas as leis cerimoniais têm relação com o pecado? Todas as leis cerimoniais têm relação com o plano da salvação? O que vocês acham? Eu acho que sim. Deixa eu pensar. Não. Tinha umas leis lá, aquelas leis de saúde, que lá não entra, aquela cerimônia, quando, por exemplo, Moisés falava sobre as mulheres, sobre o dia que elas estivessem menstruadas, que elas eram imundas, aquela coisa toda. Até da limpeza das pessoas Da também. limpeza, da higiene. Aquilo não era lei cerimonial. A gente pode até colocar como lei de saúde, né? Aquilo lá tem uma separação, né, das leis de Sim, saúde também, sim. né? Tem leis sociais. Então nem todas as leis se Social. enquadram diretamente em cerimonial ou moral. Existem outras categorias também. Eu acho que essas daí enquadram nas leis de saúde mesmo. A lei sobre o prepúcio, Ela é cerimonial. É, cerimonial, né? cerimonial. Ela é Então, aí, semelhante ao no caso, batismo. tá. Então tem a ver com o pecado, Tem a ver né? com pecado, sim. É assim, eu fiquei pensando muito nisso. Eu já mostrei esse estudo para algumas pessoas, pedindo para o pessoal me ajudar nessa questão. Aparentemente, todas as leis cerimoniais elas têm realmente a ver com pecado e plano da salvação. Eu não consegui pensar em nenhuma que não tivesse. Todas as que eu fui pensando e colocando e pedi para as pessoas me ajudarem, elas se enquadravam certinho. Tinha uma relação de pecado e plano da salvação. Então eu entendo que todas elas, isso vale para todas elas e isso vale também para os sábados cerimoniais. A gente vai discutir até algumas dessas leis. Então a gente consegue entender que aparentemente todas as leis cerimoniais estão ligadas realmente com o plano da salvação e que todas elas têm caráter temporário. E o caráter temporário eu tenho certeza que todas têm caráter temporário. Mas e o cumprimento delas ou já aconteceu ou vai acontecer em Cristo. Outro ponto. As primeiras leis cerimoniais, como a gente já falou, elas surgem assim que o pecado acontece. O pecado acontece em Gênesis 3, e em Gênesis 3 a gente já tem o primeiro sacrifício animal, que apontava para tudo isso que a gente já falou sobre o sacrifício de Jesus. Logo depois, no capítulo 4, a gente já vê que os filhos de Adão faziam sacrifícios, como acontece o sacrifício que Abel faz, e aí vem o Caim e faz uma oferta de forma diferente do que o irmão. A gente já conversou disso em outros estudos também. Muita gente fala assim, o Deus aceitou uma oferta porque deu de coração e o outro não deu de coração e Deus não aceitou. E não tem nada disso. A oferta que era feita aqui em Gênesis 4 é a oferta pelo pecado. E a oferta pelo pecado tinha que ser o sacrifício de um animal. Um fez o que Deus pediu, outro fez o que ele quis, e Deus aceitou somente uma das duas. Tanto que ele fala para Abel, fala para Caim, se você fizer conforme eu pedi, o seu sacrifício vai ser aceito. Então, existe esse simbolismo desde o começo, quando aconteceu o primeiro pecado, de que, como fala em Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, se o salário do pecado é a morte, nós pecamos, tem que ser pago com morte. Ou a nossa morte, ou no caso dos salvos, a morte de Cristo no lugar da deles. Então, assim, leis cerimoniais, elas passaram a existir naquele momento. E depois Deus vai aumentando e vai fazendo um sistema em volta dessas leis cerimoniais. Isso vai acontecendo com o tempo. Que aí chega onde o Israel falou.
quando Moisés tira o povo do Egito, lá Deus começa a estabelecer várias coisas de leis cerimoniais que não existiam antes. Lá começa a ter o tabernáculo, lá começa a ter o sacerdócio no caso dos levitas, porque já existiam sacerdotes antes e até sumo sacerdote, como acontece em Melquisedeque. Ele estabelece vários outros tipos de sacrifícios, estabelece as festas sagradas. Eu coloquei aqui, Adriana, o dízimo também. Eu entendo que o dízimo parece ser cerimonial, mas eu fico em dúvida, por isso eu até coloquei uma interrogação aqui. Porque eu não consigo entender nada na Bíblia que possa demonstrar que o dízimo existisse antes do pecado existir. E se a gente for pensar em plano da salvação e pecado, para que serve o dízimo? O dízimo serve para que a pregação do evangelho continue sendo efetiva, para que a pregação do evangelho possa ser sustentada. Então, se o dízimo serve para a pregação do evangelho, ele serve para o plano da salvação. Então faz sentido esse caráter cerimonial do dízimo. E aí, pensando além disso, não sei o que vocês acham disso, eu quero até opiniões. Quando Jesus voltar, vai ter dízimo ainda? Para mim parece que não faz sentido mais. Eu também acho que o dízimo tem a ver com a salvação, no sentido de que Deus instituiu para que Deus arranque de nosso coração o egoísmo, né? Que a gente Também. consiga. Então, se é para arrancar o egoísmo, é porque ele faz parte de um plano no mundo de pecado, né? Porque depois não vai ter mais, Não, né? não parece fazer sentido Deus depois, né? é, Verdade. E tem a ver também, além de dele trabalhar o nosso eu, né? Tirar o egoísmo, também a fidelidade, né? Fidelidade, sim. verdade, Fidelidade também, que Confiança. é confiança, confiança. tipo assim, e outra, tipo assim, o dízimo, ele faz parte daquela que a gente devolve o que é de Deus, tipo assim, como forma de agradecimento pelo o que ele já fez por nós, o que ele já nos abençoou, né? Sim, sim. Então, é forma de agradecimento também e Também, fidelidade. com certeza. E sustentando a obra de Deus na terra para que o evangelho seja pregado. Então tudo tem uma Sim, relação sim, forte, né? tem. Se a gente for ver, o sábado, ele é basicamente o dízimo do que a gente dá da semana do nosso tempo. É quase a mesma coisa. É verdade, verdade, viu? O sábado é. Então, assim, eu entendo, tem muitas coisas que me indicam que o dízimo também faz parte das leis cerimoniais. E aí vem aquele ponto que a gente falou. Tem gente que ensina que as leis cerimoniais já acabaram, já foram cumpridas, mas nem todas. Tem algumas que ainda continuam. E o dízimo, na minha opinião, é uma dessas. Tem gente que não aceita o dízimo, né? Tem gente que fala que o dízimo não é para mais ser devolvido, mas ele é eterno também. Eterno nesse sentido, né? Até, pelo menos até Jesus voltar, né? Então, próximo ponto. Eu vou dar um exemplo aqui de uma das leis cerimoniais, que é a lei de oferta pelo pecado. E aí, algumas perguntas para vocês me responderem aqui. As leis de oferta pelo pecado, elas surgiram quando Adão e Eva comeram frutos, obedeceram a Deus e quebraram o acordo, o contrato, a aliança. E elas fazem, as leis cerimoniais de oferta pelo pecado, fazem parte do plano da salvação. Elas talvez sejam o principal ponto do plano da salvação para ensinar sobre o sacrifício de Jesus. Tanto que ali mesmo no Jardim do Éden, ou mesmo que acontecia no santuário, quem tinha que sacrificar o animal era a pessoa que tinha pecado. Então é como se tivesse muito claramente, esse animal está morrendo por minha causa, eu sou o causador da morte dele por causa do meu pecado. E por causa do meu pecado, o Filho de Deus um dia viria nessa terra para morrer, como já aconteceu no nosso tempo, né? Então, qual que é o objetivo? Qual que é o principal objetivo da lei de oferta pelo pecado? É indicar o que para o ser humano? A salvação, né? Salvação. Alguém pensa em mais alguma coisa? A salvação é o ponto principal. É para indicar para o ser humano uma coisa que muita gente hoje não percebe. Muita gente pensa assim, Jesus veio e morreu pelos meus pecados, mas não entende o que isso significa, né? Mas a gente pensar, se eu, na minha vida, tiver me contado uma mentira uma única vez, e o resto da minha vida inteira eu viver uma vida perfeita, essa minha mentira, o salário dela é a morte, e por causa dessa minha mentira, eu sou assassino de Jesus. Porque eu sou homicida, porque ele teve que morrer por causa dessa minha mentira. É algo muito amplo, muito grande.
O sacrifício Pesado, hein? é. Algo pesado. E as pessoas não pensam muito nisso, né? As pessoas acham que, pecado, pecadinho, né? Mas é algo muito mais amplo. O objetivo principal da lei de oferta pelo pecado é apontar para Jesus como o nosso substituto, como nosso fiador. Eu deveria morrer, seria justo que eu morresse se tivesse a morte eterna, mas eu posso ter a salvação porque um dia ele morreu no meu lugar. A lei de sacrifício, ela é uma lei eterna? Ela é para sempre, desde que a lei do sacrifício foi instituída no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram do fruto. Essa lei de sacrifício, ela tem que ser aplicada até Jesus voltar? Não, Não. se E aí? cumpriu em Jesus, né? Não, Se cumpriu em Jesus. Então, essa lei, ela é eterna? A lei não é eterna. A a lei consequência não. dela, sim. Mas a lei não é eterna. Hoje em dia não devemos mais sacrificar. Hoje em dia, o sacrifício de animais seria dizer que o sacrifício de Jesus não foi perfeito. Concordam comigo? Foi o que os judeus Sim. fizeram por muito tempo. E é o que acontece no sacrifício da missa, né? Quem já leu alguma coisa sobre isso sabe. Todas as missas está acontecendo no sacrifício da missa. Que eles estão dizendo que o sacrifício de Jesus não foi perfeito. Que ainda precisa de novos sacrifícios. O santuário ainda continua em atividade. Próximo. Hoje eu vi um podcast de um padre com um pastor e o padre falava exatamente isso, que a missa é um sacrifício que a gente faz, né? Uhum. Toda vez que vai na missa é um sacrifício que a gente faz. Inclusive está no catecismo bem explicadinho isso aí, Juliano. Fala que o sacrifício de Jesus se une aos sacrifícios de Maria e dos santos para se tornar adequado e aceitável para Deus. Então é o que aconteceu lá em Israel. Quando Jesus morre na Páscoa, o sacrifício tinha que ter sido interrompido ali. Eles tinham que ter entendido que ele era o Messias, mas não entenderam. E eles continuaram fazendo sacrifícios até o ano 70, quando Deus permitiu que o templo fosse destruído. E até hoje o templo não foi reconstruído. E eu acredito que provavelmente nem vai. Porque eles só podiam sacrificar no templo e foi uma forma de interromper o sacrifício profano que eles estavam fazendo, né? Dizendo que Jesus não era o Messias. Então, Rodrigo, quando Jesus morreu, que ele falou está consumado, primeira coisa que fala, a Bíblia fala que se partiu foi o véu, né? É ótimo ponto. Quer dizer, eu não preciso, mas do sumo sacerdote ali, que ele era mediador entre Deus e os homens, né? Agora a gente tem o livre acesso, né? E uma coisa que eu acho interessante, você vê que o templo ficou até o ano 70. E até hoje não foi construído esse templo. O que que impede deles construírem, os judeus construírem outro templo? Não tem nada que impeça. É que Deus não permite mesmo, né? Eu penso isso também. Essa questão do véu é muito forte de mostrar a presença de Deus não está mais no santuário terrestre, agora só no santuário celestial. Esse é um dos pontos que eu acho muito errado as pessoas chamarem a igreja de templo. Eu sou extremamente contra isso. Porque na nossa igreja não é um templo, ela é uma igreja. Se a gente for ver, a igreja é uma continuação do que era a sinagoga, não uma continuação do que era o templo. Porque na igreja não tem sacrifício, não tem sacerdote, não tem sumo sacerdote, não tem altar, não tem incenso, não tem candelabro. Então o entendimento disso eu acho que é muito errado. Inclusive, né? A gente até falou sobre isso. Devemos sacrificar Mas animais na ainda igreja hoje? Não. católica tem tudo isso, né, Rodrigo? Oi? Acho que na igreja católica tem tudo isso. Todos os elementos, sim, todos eles. Incluindo o Todos eles. sacerdote e sumo sacerdote, né? Mas várias Verdade. igrejas evangélicas também têm. Mas É, são igrejas que copiam lá o judaísmo, não? não, se você for pensar, quase todas as igrejas se chamam de templo. Quando a pessoa vai pregar, ele sobe aonde? No altar ou no púlpito? É. No púlpito, A eles maioria falam fala que no é púlpito. altar. Lá na minha igreja fala púlpito. Não, é o certo, é o correto. Mas a maioria fala altar. Então, assim, tem Mas vários tem, elementos ó, copiados. Rodrigo, mas tem muita coisa que você fala, que você está ensinando, tudo que a gente nunca aprendeu corretamente. É. E nem aprendeu, mas o pouco que aprendeu também foi incorreto. Então, por isso que eu quase não respondo, porque eu tenho muita dúvida, entendeu? Não é Ah, bem dúvida, eu não sei, não sei. mas vai me E isso, contando o que você pensa. então, e isso que acontece comigo, acontece com muitos, viu?
Mas a gente tá aqui para aprender todo mundo junto. Mesmo se não Então, souber, vai me contando o que você tá pensando. É importante para o nosso estudo. não, mas eu às vezes não sei, sinceramente, às vezes eu não sei o que Sei nem o responder. que tá Quando eu pensando. sei, eu respondo. Quando eu sei, eu respondo. Quando eu não sei, eu não respondo. Vou falar bobagem. Vamos lá, gente. Então, sobre a lei de oferta pelo pecado, o objetivo é apontar para Jesus como nosso substituto. Nós deveríamos morrer, ele morreu no nosso lugar. Essa lei é eterna, a consequência dela mas ela não vale até hoje. Hoje nós não fazemos mais o sacrifício de animais, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Segundo exemplo, o que vocês acham do casamento? O casamento é uma lei moral, ela é uma lei social, ela é uma lei cerimonial, ela é uma lei de saúde. Uma lei cerimonial. Isso é o cerimonial. Quem mais? Rodrigo, eu acho que a Uma lei moral também, cerimonial moral também. e cerimonial. Moral também, né? Até o dia que eu tava montando esse estudo, tem uns meses já, eu achava que o casamento era uma lei cerimonial. Mas Ela aí. entra como lei social também, será ou não? Eu acho que de certa forma sim, sim. Sim, é. Mas você acha que ela enquadra como cerimonial, Diogo? Ó, eu acho que ela entra mais como social e moral do que de cerimônia. Se você for pensar, eu quando eu montei isso, tem alguns meses que eu montei esse material, eu pensava que o casamento era uma lei cerimonial. Mas aí eu fui analisando os pontos, né? Que eu comecei a formular esse raciocínio que eu estou trazendo para vocês. De que as leis cerimoniais, elas vêm depois do pecado. E elas têm relação com o plano da salvação. O casamento veio antes ou depois do pecado? Veio antes. Antes. Então ele não pode Antes. ser cerimonial. Olha Não só. pode, verdade. Ele aponta para algo do plano da salvação? Também não. Também não. Moral, né? Então, se você for ver, eu coloquei até aqui como sendo uma instituição divina. Porque ele não se enquadra perfeitamente em nenhum tipo dessas leis que a gente está falando. Enquadra em social, enquadra em moral, mas não é propriamente nenhuma das duas, né? Se você for parar para pensar. Tem elementos de alguns tipos, né? Mas cerimonial não é. Embora seja uma cerimônia, né? Mas não é uma lei cerimonial. Porque foi estabelecido antes do pecado e não tem ligação com o plano da salvação. O texto de Gênesis 2 conta sobre o casamento. Por isso deixa o homem o pai e mãe e une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o pecado só vai acontecer no capítulo seguinte, no capítulo 3. Então, por esse ponto a gente já entende. Não é uma lei cerimonial e não tem relação com o plano da salvação. Outro ponto. A lei do casamento, ela é uma lei temporária? Ela é uma lei que aponta para algo que vai se cumprir em Jesus e a partir do momento que Jesus cumprir isso, a gente não precisa mais do casamento? O que vocês acham? Não. Não, Eu acho que não. Eu Não. também acho que não. Porque se você for pensar, o casamento, a Bíblia ainda fala que o casamento ele é para sempre, né? O casamento ele é eterno. Mas e aí depois, quando Jesus voltar, vai ter casamento ainda? Como é que vai ser essa relação? Eu fico em dúvida, eu não sei dizer para vocês. Muita gente usa aquele texto lá, é a mulher que teve vários maridos, com qual que ela vai ficar depois? Que as pessoas perguntam para A Jesus. Bíblia não fala que quando a gente for para o céu, a gente não vai casar, não vai se dar em casamento? Então, Não. é esse exemplo mesmo, Carminha. Que aí as pessoas perguntam assim, a mulher se casou com 7 maridos, qual que vai ser o que vai ficar com ela no céu? Aí Jesus fala assim, vão ser como os anjos, não se casarão e tal. Mas aí eu fico em dúvida, isso vale para alguém que se casou várias vezes ou isso é a regra para todas as pessoas? No céu ninguém vai ser casado mais? A Bíblia não fala pra gente. Eu fico muito em dúvida sobre isso. Mas o fato é que do que a gente está estudando aqui agora, quando a gente pensa no casamento, a gente consegue entender que ele foi instituído por Deus aqui nessa terra antes do pecado. Então, na minha cabeça, faz sentido que depois da redenção, quando não existir mais pecado, o casamento ainda continue. Porque não é, a Bíblia fala que vai encontrar com o marido, os filhos, tudo no céu? Sim, isso com Como é que certeza. Mas ainda vai ter essa relação de pai e filho do jeito que é aqui hoje ou vai ser diferente, né? a Bíblia não fala nada sobre isso? Como é que a gente vai saber? É só especulação. A gente só vai saber depois, né? Se a gente estiver lá. Eu espero que sim, pelo amor de Deus. Rodrigo, olha só. Quando Jesus viu Moisés e Elias,
Ele reconheceu os dois, né? Quem eles É eram. verdade. Não, mas reconhecer, com certeza absoluta, nós vamos nos reconhecer sim, sem menor dúvida. Você fala assim, que vai ter relação de pai e filho, tudo bem, ele vai ter. Mas nós vamos o reconhecer, né? Não vão ficar pessoas assim totalmente. Eu creio, porque assim, por exemplo, Moisés, ele foi ressuscitado, né? Ele foi transformado. Mas ele tem as características dele, né? Porque eles reconheceram, né? Não, mas isso com certeza, Juliana. Agora eu não sei como é que vai ser. E quando a gente chegar no céu, a sua mãe, a relação de você com a sua mãe vai continuar sendo uma relação de mãe e filha ou vai ser diferente? Todo mundo vai ser como se fosse irmão, você entende? É isso que a gente não entende. Mas também nem compensa a gente especular sobre isso, porque a gente não vai ter resposta aqui não. Isso aí é tudo. Importante é chegar lá. É, Como é que eu vou? Como é que vai ser? Não sei. Importante é eu estar lá, né, Rodrigo? exatamente. Uma pergunta agora pra vocês. Sobre o casamento. Hoje é a Devemos- salvação, né? A gente tá lá, né? Isso é o mais Verdade. importante. É o mais importante. A gente tem que que obedecer essa lei, essa regra, essa instituição do casamento hoje em dia? Eu creio que sim. A gente tem que obedecer o Sim, casamento. temos que. Mas a gente Sim. é obrigado a se casar. Se alguém quiser ficar sozinho pro resto da vida, é proibido? Ele tem que se casar? É obrigado? É uma lei? Não, não é obrigado a casar. Não é obrigado a Se quiser- casar, não. Tá vendo como aqui não se enquadra? Por exemplo, as leis morais, eu sou obrigado a seguir as leis morais. Eu sou obrigado a não ter outros deuses, eu sou obrigado a não adorar imagens, eu sou obrigado a guardar o sábado, eu sou obrigado a honrar meu pai e minha mãe, não é? Mas eu não sou obrigado a É me verdade. casar. Eu só devo me Não. casar se eu quiser ter uma relação com uma mulher. Se eu não quiser, eu não sou obrigado. É, Agora vamos pensar em outras coisas, eu vou puxar outros pontos. Do mesmo jeito que a gente, hoje, se eu quero ter uma relação com uma mulher, eu tenho que me casar com ela, eu também sou obrigado hoje a obedecer às leis que foram instituídas antes do pecado, assim como o casamento foi instituído antes do pecado. Faz sentido? Do mesmo jeito que o casamento foi instituído antes do pecado e ele é eterno, a gente tem que entender que as leis de Deus instituídas antes do pecado também são eternas. Por exemplo, os 10 mandamentos. Nós devemos obedecer os 10 mandamentos hoje? sim. Por que a gente tem Sim. que obedecer? Porque é uma lei anterior ao pecado. Tem alguma coisa nos 10 mandamentos que se cumpre em Cristo para a gente não precisar mais obedecer hoje? Ah, não. Não terá outros deuses diante de mim. Aí quando Jesus morre na cruz, agora eu posso ter outros deuses? Não, Honra teu pai e tua mãe. Aí Jesus morreu na cruz, eu não preciso mais honrar meu pai e minha mãe? acho que não. Entenderam o que eu quero dizer? Porque as pessoas ensinam, Jesus morreu na cruz e agora a gente não guarda mais o sábado, porque os outros mandamentos continuam valendo. Por que as pessoas falam isso? Porque elas não entendem as leis cerimoniais. Outra pergunta para Verdade. vocês. Aliás, né? Olha aqui, né? O estabelecimento do sábado antes do pecado. A gente já estudou muito sobre isso, né? E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou. E a gente aprendeu que ele santifica o sábado com a presença dele de uma forma especial. É um dos estudos que eu acho mais bonitos que a gente faz. Mais um ponto. As leis que não têm relação com o plano da salvação, anteriores também ao pecado, devem ser obedecidas? Por exemplo, vocês acham que todos os seres humanos têm que obedecer à lei de Levítico 11? Dos alimentos? Das carnes puras e impuras? Sim. Sim. Mas aí podem falar assim, mas a lei de Levítico 11 é depois do pecado. Mas existiam leis de alimento antes do pecado, do que a gente podia ou não comer? Sim. Sim, no Jardim do Éden, né? Opa! Quando Deus falou que eles não comer a maçã. Também, você pensou em outro ponto, mas também. Quando ele falou que não podia comer o fruto, era uma regra de alimento. Mas tem outra também. Nem o sangue, né? Eu Nem não, o sangue. Sangue é vida. mas isso aí é só depois, porque no Éden, antes do pecado, não tinha morte, então não comia carne, lembra? É só semente. Isso. Existia uma lei de alimentos antes do pecado, que é essa de Gênesis 1:29. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e dê semente, isso vos será para mantimento. Essa era a regra do que eles podiam comer. Essa era a regra. Não tinha nada de carne, nada de. Né? Nada de carne. A lei do Levítico 11 foi uma ampliação, né? Como a gente vê, depois do pecado começou a morte. Depois do dilúvio, Deus permitiu que comesse carne, que até o dilúvio era proibido, embora as pessoas comessem, a gente sabe que sim.
E aí, depois, em Levítico 11, ele estabelece para o povo que tinha esquecido uma lei que já existia desde antes. Porque quando Deus dá para Noé a permissão de comer carne, ele já tinha feito a separação de animais limpos e animais impuros. Até para entrar na arca, a quantidade de animais foi separada entre limpos e impuros. Então, é uma lei que já existia antes do pecado e que foi ampliada, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, a lei do sacrifício, ela surge no Jardim do Éden e depois, quando Moisés tira o povo do Egito, ele amplia essa lei, amplia as festas, amplia o santuário, o sacerdócio e tudo mais. Então, até aqui, todo mundo concorda? Se hoje eu quero ter uma relação com uma mulher, eu devo me casar. Eu devo obedecer às leis que foram criadas antes do pecado, ou seja, as leis morais, as leis dos 10 mandamentos. E eu devo obedecer às leis de alimentação também, porque elas também foram estabelecidas antes do pecado, embora Deus tenha feito alguns acréscimos a essa lei. Ele aumentou, ampliou depois, né? Mais um ponto. Existem leis cerimoniais que ainda não foram plenamente cumpridas, e nós devemos obedecer essas leis ainda hoje. Eu pensei em duas, o batismo e a Santa Ceia. Talvez vocês consigam lembrar de alguma outra, né? A apresentação do primogênito também faz hoje ainda, né? Lava-pés? Lava-pés, boa. Lava-pés. Se você for pensar, é como a gente falou antes, né? Por exemplo, a Páscoa, festa dos pães asmos, festa dos tabernáculos, a gente não comemora. Essas festas já se cumpriram, e as que não se cumpriram envolviam sacrifícios vão se cumprir na volta de Jesus. Tudo que envolvia sacrifício não se comemora mais. Ô, Rodrigo, será que você não podia dar uma explicação rapidinho do lava-pés para minha mãe? Que eu estava explicando para ela que vai ter lava-pés, ela não entendeu muito bem. Lava-pés foi o que aconteceu na Santa Ceia com Jesus, né? É para mostrar pra gente que a gente não tem ninguém que é superior a ninguém. Aquela questão que Jesus fala sobre que o primeiro tem que servir todos os outros, e aí ele pega e dá o exemplo servindo todos os irmãos, servindo todos, aliás, todos deviam ter lavado os pés de Jesus, mas ele lava os pés das pessoas. Então tem a ver com isso, Carminha, tem a ver com a gente se colocar no nosso lugar de servo. E também tem a ver quando você tem algum problema com alguma pessoa, tem a ver com a gente se rebaixar, a gente pedir perdão e a gente perdoar. Tem a ver com a gente pode pensar no sentido de humilhação também, da gente se colocar no nosso lugar mesmo, né? Que a gente tem a pretensão de ser mais do que a gente acaba se engrandecendo muito, né? Eu não sei se Rodrigo, eu consigo responder tão bem pra você. Outro ponto também, né, Rodrigo? A Adriana lembrou muito bem aqui que um pouco antes desse episódio de Jesus lavando pés dos discípulos, eles estavam discutindo e brigando entre eles de quem iria ser o maior entre eles, né? É verdade, Diogo. Ótimo ponto. Quem ia ficar à direita, quem ia ficar à esquerda, quem ia ser isso, ser aquilo. Aí Jesus vem e faz essa cerimônia do lava-pés. E aí ele mostra que aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último, né? Tem que ser o último. Ou seja, acaba a discussão na hora ali com esse exemplo dele, né? Fica para nós até hoje. E fica para nós até hoje. E ele quebrantou o coração de todo mundo ali, né? Depois disso, você não vê mais eles discutindo isso. Não. Olha que isso que eu acho bonito. Eles nunca mais discutiram quem ia ser o maior, quem que ia ocupar. Jesus ali, ele deixou assim, uma lição para sempre para eles e para nós também, de serviço, né? Com certeza. A gente tende a se engrandecer, né? Infelizmente. É verdade. Até depois, né? Pensando aqui, quando eles vão fazer aquela reunião pra poder ver quem vai ser. Alguém tá com o microfone ligado? Quando eles vão fazer aquela reunião pra ver quem que vai ser o líder deles, e que aí eles colocam o Tiago como o líder. Ali não tinha ninguém. Eu vou ser o líder, eu vou ser o líder. Eles se reúnem pra ver quem seria melhor pra poder fazer essa função. Alguém, se fosse acrescentar alguma coisa, pode falar. E você acha que hoje, a gente faz o lava-pés na igreja, lógico. Você acha que hoje é importante fazer, entendeu? Ou assim, eu vou tomar Santa Ceia e não vou fazer. Você acha que tem que fazer tudo? Eu tenho certeza que tem. Porque a gente tem que seguir o exemplo que Jesus deu ali. A gente tem que se rebaixar, se humilhar, nos colocar nos nossos lugares mesmo, de servos mesmo. Eu acho que é muito importante, sim, Juliano. Eu acho que é essencial até.
Na igreja fala que quem não fez não deve participar, né? E eu acho que faz sentido. Embora na Bíblia não tenha nada falando sobre isso, mas eu acho que tem muita lógica. A única coisa também, né, Rodrigo, que às vezes é uma coisa muito individual, assim, né? A gente precisa fazer essa reflexão, né? Que a igreja faz a Santa Ceia, o lava-pés, a cerimônia está ali. Mas, assim, a experiência com Cristo é individual. Então, essa coisa de servo e do comer do pão que representa a carne, isso aí tem que ser uma experiência muito íntima nossa com Deus, porque senão ela não tem valor nenhum, né? Com certeza. Porque a igreja inteira vai participar da Santa Ceia e tal. Eu tenho certeza assim, que muitas pessoas participam sem entender o que é aquele momento, né? O Oh, que foi aquele momento quando Jesus participou ali com os discípulos. Então, assim, é uma coisa bem íntima que a gente já deve, quando for ter, já começar essa reflexão, né? Bem antes, não ali na hora. Não vai dar tempo, né? com certeza. Até Paulo fala, né? Ele fala assim que ninguém pode ser proibido de participar. Mas ai daquele que participar sem ser merecedor. Assim, se a gente for pensar, ninguém é merecedor, mas o sentido que ele fala é no sentido de que se eu sei que eu estou fazendo algo contrário a Deus, eu não estou disposto a mudar, é melhor que eu nem participe, não é? Vocês concordam? Se eu tenho algum problema contra alguém que eu não quero resolver, talvez seja melhor que eu nem participe. Mas ele fala assim, cada um examine a si mesmo, né? Sim, verdade. Perguntar para vocês, é, qual que é o intuito da Santa Ceia? Para que serve a Santa Ceia? Qual que é o objetivo principal? Jesus fala, né? Aquele que não toma, não bebe do meu vinho, não come do pão, né? Para a gente fazer parte com Cristo. Da mesma forma que Cristo morreu ali na cruz, a gente tem que morrer também pecado, não é? Tem uma coisa muito importante aqui. Também É um sacrificar. memorial, não é? É um memorial? É um memorial. Ele fala, como a gente está vendo aqui, ó, que eu ia perguntar também, até quando que isso aqui vai valer? Até quando a Santa Ceia vale? Ele fala assim, ó, todas as vezes que comeres esse pão e beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até quando? Até que ele venha. Então, depois que Jesus É. voltar, parece que a Santa Ceia não faz mais sentido. Talvez até tenha outra forma de comemorar, mas a Santa Ceia até que ele volte. Mas tem um ponto principal. O objetivo central da Santa Ceia é perdão de pecados. Ô, Rodrigo, Pode falar. do meu ponto de vista, assim, eu sou igual a minha avó, não entendo muito. Ô, Mas Israel, tá eu meio difícil achava de te que. entender. E agora? Pode falar. Então, do meu ponto de vista, assim, o lava-pés eu achei ele bem interessante, porque, tipo, assim, nas igrejas, se olhar assim, parar pra pensar assim, o povo meio que acha que o pastor e o padre é Deus. Você já parou pra pensar? Ah, isso acontece demais. Demais. Ele ficava melhor. É porque por fora, mano, tá. Não, mas eu entendi. Ele falou que esse negócio do lava-pés é interessante porque muita gente coloca o pastor ou o padre como se fosse Deus. Isso é pura realidade. Inclusive, eles são os que mais precisam também demonstrar essa questão de ser servo ali naquele momento, né? Eu acho que muita gente entende isso errado, até em lugar que ensina certo. Mas se a gente for para pensar na Santa Ceia, a Santa Ceia ela é como se fosse um novo batismo, Isso que eu ia falar. né? É, uma- É o mini batismo. é a renovação do nosso voto do batismo. A Sim. gente está participando da Santa Ceia pedindo perdão pelos nossos pecados. A gente lembra de muitos pecados que nós cometemos, nós pedimos perdão por esses pecados e tem que ser pedido individualmente. Não adianta assim, Deus perdoa todos os meus pecados, porque não é assim que funciona. Como é que eu estou me arrependendo de algo que eu nem lembro? Então a gente tem que fazer isso dessa forma. A gente tem que, eu menti hoje, eu me estressei hoje, passei do limite, mirei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu menti. Eu tenho que pedir perdão por esses pecados individualmente. A Santa Ceia, ela serve para isso, para eu renovar meus votos como se fosse um novo batismo, para eu falar para Deus, meu Deus, eu me arrependo das coisas que eu tenho feito, eu quero mudar, eu quero ser diferente, e as coisas que eu não me lembro, elas estão sendo apagadas agora, né? Com essa celebração. Então, porque às vezes a gente peca inconscientemente também, Sim, né? até em Às vezes pensamento, peca consciente, às vezes peca inconsciente. né? Então, você precisa de perdão também. Então a Santa Ceia tem uma grande importância com relação a isso tudo.
E aí a Santa Ceia para participar, tem igreja que fala isso, né? Que você tem que ser membro da igreja batizado para participar. Não, qualquer um pode participar. Mas cada um tem que analisar a si próprio, como Paulo falou. E aí, analisando a si próprio, ele vê se ele está apto ou não. E perfeito ninguém vai estar, mas a gente tem que estar disposto. Beleza. Outro exemplo que eu quero colocar aqui é o Sábado do Senhor. O Sábado do Senhor é uma lei cerimonial ou ela é uma lei moral? Ela é uma lei que existe antes do pecado ou só passou a existir depois do pecado? O João está fazendo uma pergunta. Pode falar, eu não ouvi. Ele perguntou se precisa batizar, já isso? Você perguntou? Precisa batizar na água para depois receber a Santa Ceia? Não, Ele está Israel. perguntando. Não. Para você participar da Santa Ceia, você não precisa ser batizado. Qualquer pessoa pode participar. Você só precisa saber o plano da salvação, né? Aquilo que a gente já estudou bastante. Você tem que entender por que Jesus teve que morrer pelos nossos pecados. Você tem que entender que você é um pecador, que você merece a morte, mas que você pode ser resgatado. E você tem que querer mudar de vida para poder seguir a palavra de Deus. Se você fizer essas coisas, você está apto para participar. Desde que assim, você tem algum pecado recorrente que você sabe que você não deveria ter e você não está disposto a abandonar, te diria para não participar. Mas se você ainda tem coisas que você está lutando, talvez você ainda nem consiga agora, mas você quer, você vai se esforçar para fazer, aí eu acho que você está apto, entendeu? Eu perguntei se o batismo na água é um ato simbólico. É que tá Ele muito está baixo. perguntando se o batismo na água é um ato simbólico. É um ato simbólico, é cerimonial, mas ele tem um significado muito grande. Ele é importantíssimo, Israel. A gente vai fazer um estudo sobre isso também. Eu fui batizado quando eu era um bebê e eu não fui batizado da forma correta. Esse batismo vale? Não vale. O batismo que vale é o batismo bíblico, ser mergulhado na água. Mas a gente vai fazer um estudo sobre isso. E é importante que todas as pessoas se batizem sim. Jesus fala, quem crer e for batizado será salvo. Então, assim, é muito importante. A gente pode estudar isso semana que vem, se vocês quiserem, em vez de falar sobre a Páscoa, a gente pode falar sobre o batismo. É muito importante, sim, todo mundo. Eu acho que vai ser muito bom falar sobre batismo, principalmente porque a gente conversou bastante sobre ideia. Santa Ceia, né? A gente pode deixar de tema para semana que vem. Eu acho bem interessante. Muito bom, muito bom. A gente pode seguir ou tem mais uma coisa? Pode. Eu acho que pode, não sei, né? Depende do. Tô falando. Já que vocês falaram, sábado agora tem Santa Ceia na igreja central. Sim, maravilha. Aí, Maiara, Israel, vocês estão convidados. A Carminha eu sei que a Juliana já convidou. Estão convidados. O Israel não tem jeito que trabalha. Mas a minha mãe tá convidada, viu, mãe? Pra ir na Santa Ceia, sabe? Sim, dona Carminha. A Maiara, Thaís, não sei se você trabalha também ou não, mas tá convidada para ir junto com a gente lá. Vai ser legal. É um dos dias que eu mais gosto. Eu acho que tinha que ter mais vezes. Sim, com certeza. Então vamos lá, gente. O sábado do Senhor, o mandamento do sábado, ele é moral, é cerimonial, é social? Bom, ele foi instituído antes do pecado, né? Antes do Então, pecado. É. Ele aponta para algo do plano da salvação? A Maiara tá de manhã, a Santa Ceia dá licença. É de manhã sim, Maiara. Eu não. Ela falou ou escreveu? Eu não vi. Ela escreveu aqui, assim, é de manhã. Aí eu falei, não. É de manhã. Então, Diogo, o raciocínio é esse aí mesmo. Ele foi estabelecido antes do pecado. Ele aponta para algo no plano da salvação? Tem alguma coisa no sábado que aponta para Jesus e para a salvação? Eu acho que não. Eu acho que... Eu sei que no céu nós vamos comemorar o sábado, né? Vamos comemorar o sábado. Mas apontar para a salvação é assim, eu creio que o sábado foi pecado, né? Não foi isso? Tá falhando bastante, Juliana. O sábado tá melhor agora? Tá. Então, o sábado foi instituído antes do pecado, certo? Então, vai ser uma cerimônia que nós vamos continuar guardando depois que Jesus voltar,
né? Porque acho que está lá em Isaías, fala de um sábado a outro sábado adoraremos ao Senhor, né? Isso aí. Ô, Rodrigo, Opa, vamos. o sábado, ele acredito que ele possa apontar sim para a salvação, porque ele está na lei de Deus, né? Ah, você tocou num ponto que eu tava esperando que alguém falasse. Que bom que você Então, quer falou. dizer, só que no caso, a Adriana que falou para mim aqui, eu tô falando para vocês. Não, mas que. Vai, Adriano. É que se você falar besteira, foi você que falou, tá vendo? Ela tá fazendo uma armadilha. Eu queria que alguém falasse isso. Olha, vamos refletir. A lei moral, 10 mandamentos, eles apontam para a salvação ou se eu quebrar a lei, eu me perco? Olha só. A lei faz parte do contrato. Se eu quebrar o contrato, eu pequei e eu mereço a morte, certo? Certo. Mas todos nós já pecamos e todos nós somos merecedores da morte, né? Isso aí já é um fato. A gente vê na Bíblia que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, nós carecemos da graça e da salvação. Se eu obedecer à lei de Deus, eu vou ser salvo a partir de agora que eu já pequei? Sem Jesus? Sem pensar em plano da salvação? Não. Só pela obediência, sem Jesus, não. Não. A lei, ela não salva, se a gente for pensar. Por exemplo, guardar o sábado não me salva. Honrar pai e mãe não me salva. Não matar não salva. Nada disso aponta para a salvação, se você for pensar. Ele mostra qual é o caminho correto a ser seguido, mas ele não aponta o caminho da salvação. Vocês concordam? Sim, não aponta. Não aponta nenhum dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Eles só mostram como Não, nós Rodrigo. devemos agir. Se você seguir os 10, então como pessoal, velho? Ah, mas aí, Israel, se você tivesse obedecido os 10 mandamentos e você nunca tivesse pecado, você não precisaria de salvação, porque você teria direito à vida eterna. Vocês lembram do estudo sobre o contrato? Se Adão e Eva tivessem obedecido, amado a Deus, adorado a Deus e fossem obedientes ali, eles tinham direito à vida eterna. Quando eu e você e todos nós aqui pecamos, quando nós contamos uma mentira, quando nós roubamos, quando nós matamos, quando nós adulteramos, quando qualquer coisa que nós fizemos, nós pecamos e nós somos merecedores da morte. A partir do momento que eu pequei e eu sou merecedor da morte, eu posso obedecer a lei perfeitamente pro resto da minha vida, que eu ainda sou merecedor da morte. A lei, ela não salva, ela só aponta o pecado. Quem que salva a gente? O sacrifício do Cordeiro, que é o nosso fiador. Então, Rodrigo, eu estava conversando com a minha mãe ontem sobre isso, que eu dei a Graça me deu a lição desse eu tava falando com ela. Ô, Juliana, tá falhando muito. Tá? Tá. Eu não sei se tá falando, se a internet tá falando longe, eu não sei, mas tá falhando bastante. Não dá para entender o que eu tô falando? Eu não sei se é só comigo, gente, mas tem hora que dá, tem hora que não. Muito ruim, sério. Rodrigo? Tenta falar mais. Eu não sei se tem algum ventilador ligado, alguma coisa assim? Não? É que tem hora que você fala e fica bom, tem hora que fica ruim. É que o celular do Cláudio é bem antiguinho, sabe? Mas tenta de novo, fala um pouquinho mais devagar que talvez funcione. Eu estava comentando com a minha mãe ontem sobre os mandamentos, né? Os mandamentos não é para nossa salvação. A obediência é uma característica dos salvos. Porque eu sou salva, porque eu tenho o Espírito Santo, eu obedeço, eu guardo o sábado, eu não roubo, entendeu? Mas que ele, para que serve para minha salvação, eu creio que não. É isso mesmo. Tem uma analogia que as pessoas teve um cara que fez uma vez na igreja que eu achei excelente. Ele falava sobre que a lei era como se fosse um espelho. Que a lei aponta para mim onde eu estou me sujando com o pecado. Então, se eu tiver com o rosto sujo, eu não consigo por mim mesmo enxergar que eu estou sujo. Então, a lei de Deus, os 10 mandamentos, seriam esse espelho que me mostrariam onde eu estou sujo. Só que esse espelho não pode me limpar e me tirar desses pecados. O que pode me limpar e me tirar desses pecados é a água. E a água é o Espírito Santo. E a água é o sacrifício de Jesus. Então, a lei, ela aponta pra gente o que a gente precisa adequar na nossa vida para seguir a Deus. Mas a lei não tem poder de limpar e não tem poder de mudar isso.
O poder vem do Espírito Santo e do sacrifício de Jesus. Mas assim, Rodrigo, quando nós formos julgados, né, que a Bíblia fala que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, nós vamos ser julgados pela não obediência à lei, né? Sim, Então, ao mesmo tempo que ela não salva, ela vai nos condenar se a gente não obedecer, ótimo ponto, Adriano. Se você for né? pegar Apocalipse 20 a partir do verso 11, quando fala do julgamento dos perdidos, diz exatamente isso. Ela Uhum. fala assim: e eles foram julgados, cada um segundo as suas obras, né? O julgamento é pelas obras, tanto dos salvos quanto dos perdidos, segundo o que se achava escrito nos seus livros de registro, né? Então todos nós temos os livros de registro. E aí, o ponto que você tocou é fundamental, é importantíssimo isso aqui agora. Porque o julgamento é pelas obras. Aí agora vamos pensar. Eu, Rodrigo, pelas minhas obras, quando eu for ser julgado, eu posso ser destinado à salvação, à vida eterna, pelas minhas obras, Rodrigo? Não. 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 Então, pelas minhas obras, eu estou condenado à morte. O salário do pecado é a morte, eu pequei, eu mereço a morte. Todos vocês, pelas suas obras, vocês são condenados à morte. Todas as pessoas que passarem pelo juízo e olharem, e quando Deus vai olhar as nossas obras, todos nós merecemos a morte. Qual que é a diferença de salvo e de perdido? Quando o meu nome passar pelo juízo, se eu estiver salvo, vai olhar Rodrigo, o que ele é? Pecador. O que ele merece? A morte. Pelas obras dele, morte, perdição, destruição final. Ele creu em Jesus como fiador dele, como advogado dele? Sim. E aí, quando Deus for olhar as minhas obras, ele vai olhar para as obras de quem? De Jesus. Então, o julgamento, tanto de salvos ou de perdidos, é pelas obras. Agora, eu creio em Jesus para Deus olhar as obras de Jesus no lugar das minhas, ou eu não creio em Jesus para Jesus olhar minhas próprias obras para que eu seja condenado? Esse é o grande ponto. O juízo é pelas obras. E a justificação, pegar o injusto e tornar justo, é pela fé, é pela graça. Aí que entra a parte de Cristo ser o nosso fiador, né? Ele toma o nosso lugar. Exatamente, Diogo. É exatamente isso. Isso que muita gente não consegue entender. Eu lembro que quando eu comecei a aprender da Bíblia, me ensinaram assim: os salvos eles não passam pelo juízo. O juízo vai pegar pelas obras. Então, até fala para mim assim: se você quiser guardar o sábado, você está abraçando o tempo da lei e você vai ser julgado pela lei. Mas não tem sentido nenhum. Todas as pessoas são julgadas da mesma forma. Todas são julgadas pelas obras. Aí vem o nosso fiador ou não. Se nós cremos em Jesus para que Deus olhe as obras dele e pense, o salário do pecado do Rodrigo é a morte, Jesus morreu a morte no lugar dele, eu posso ter a salvação, posso ser resgatado. Ou não, né? Aí depende de cada um. Mas aqui, essa parte ficou ok? Todo mundo concorda? Todo mundo entende? Porque é complexo, é meio difícil isso aqui. A salvação Entendi, é... sim, foi muito bem explicado. Beleza. Achei que foi explicado. Isso o pessoal mistura muito, né? A gente não pode ser justificado pelas obras. Ninguém vai ser justificado pelas obras. Efésios 2:8 fala sobre isso. Mas a gente vai ser julgado pelas obras. E pelas obras todos nós seremos condenados. Mas se nós cremos em Jesus, nós somos justificados. O injusto é tornado justo. Apocalipse 7, a partir do verso 13, quando João vê aquela multidão chegando no céu, o anjo fala para ele: quem são esses vestindo vestiduras brancas? Aí o João não entende, não sabe. Aí o anjo fala: são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós éramos trapos de imundícia, mas por crer no nosso Fiador, ele resgata a gente, morre em nosso lugar, e as obras dele são colocadas no lugar das nossas. Então, voltando ao que a gente estava perguntando aqui, o sábado ele é anterior ao pecado, mas ele não tem parte no plano da salvação. Eu posso guardar o sábado para o resto da minha vida, que isso não me habilita para a salvação, porque isso é obra. Se eu guardar o sábado para o resto da minha vida, eu vou estar agradando a Deus. Eu vou estar sendo abençoado por Deus no dia que Ele escolheu para nos santificar com a presença dEle de uma forma especial. E eu vou ser mais feliz. Porque a Juliana fala muito sobre isso e isso é pura verdade da Bíblia. Se você for ver quando fala sobre os mandamentos de Deus, fala assim: guardem os meus mandamentos para que vocês sejam felizes. Guardem os meus mandamentos para que vocês sejam abençoados nessa terra. Mas ele não fala guarde os mandamentos para que vocês sejam salvos. É importantíssimo guardar os mandamentos para a gente andar de acordo com a vontade de Deus. Mas isso não justifica e não salva ninguém. Embora, como a Juliana também falou, aqueles que estão se preparando para a salvação, eles obedecem. Mas não fala assim que se a gente cometer um pecado, é como se tivesse cometido todo pecado.
Isso Isso. quer dizer, se a gente não guardar o sábado, é como se a gente tivesse cometido todos os pecados. Isso, exatamente. Então a gente não tem direito de salvação aí. Mas aí é a questão que a gente está falando, Carminha, se a gente for pensar, se eu quebrar a lei, eu mereço a morte. Mas se eu seguir a lei, isso me traz de volta o direito da vida eterna? Que eu já perdi, porque eu já pequei? Não traz. Você entendeu? Ah, traz sim. É, Nós devemos entendi. obedecer, mas isso não vai tornar a gente injusto, justo. É esse que é o ponto. Então, por isso é que a palavra de Deus fala que é tão importante a palavra, que a gente vai ser julgado pela lei régia, né? E a Sim, lei régia é a palavra, isso. É né? importante obedecer à lei de Deus? Sem dúvida que é. Isso salva? Não. Muito não. É porque obediência não tem a ver com Entendi, salvação. Obediência tem a ver com amor a Deus. entendi. E isso aí que confunde, faz confusão. É, mas é difícil mesmo, porque a gente aprendeu errado a vida inteira. Pois é. Mas eu estou aprendendo. O sábado, ele é, assim como o casamento, uma instituição divina. Se você for analisar, ele também é uma lei de Deus, está nos 10 mandamentos, anterior ao pecado. Se a gente for ver lá no Jardim do Éden, a gente já falou sobre isso, antes do pecado, Deus estabeleceu o sétimo dia, santificou ele com a presença dele de uma forma especial. Se a gente for analisar nos 10 mandamentos, não fala pra gente, guarda o sábado para ser salvo. Não fala pra assim, guarda o sábado todos os judeus, ou guardem o sábado todos os que vieram antes da cruz. Ele fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que nós devemos santificar o sábado? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo descansou. Então guardar o sábado é mostrar para Deus que a gente pertence a Ele, e é mostrar que Ele é o nosso Deus. Que a gente adora Ele porque Ele é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Faz parte da lei de É Deus, nós verdade. devemos obedecer. Se a Tá gente for certo. pensar, o sábado ele é um memorial da criação. Ele aponta para Deus, Criador de todas as coisas. Esse texto aqui é um texto muito bonito que eu peguei, que eu gosto muito, que ele faz um resumo sobre isso aqui. Diz assim: no Éden, Deus estabeleceu um memorial de sua obra da criação, depondo a sua bênção sobre o sétimo dia. O sábado foi confiado a Adão, pai e representante de toda a família humana. Então, quando Deus dá o sábado para Adão e Eva, ele deu para toda a humanidade. Adão e Eva eram toda a humanidade. Sua observância devia ser um ato de grato reconhecimento por parte de todos os que morassem sobre a terra, de que Deus era o seu Criador e legítimo soberano. Quando nós guardamos o sábado, nós reconhecemos que Deus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso soberano. Ele é o Deus eterno todo-poderoso. De que eles eram a obra de suas mãos, súditos de sua vontade. Assim, a instituição era inteiramente comemorativa e foi dada a toda a humanidade. Nada havia nela prefigurativo ou de aplicação restrita a qualquer povo. Ou seja, o sábado não apontava para nada futuro que seria cumprido na vida de Jesus para que hoje nós não precisássemos mais obedecê-lo. Como a Juliana falou, né, em Isaías vai dizer que na nova terra, depois de tudo, nós ainda guardaremos o sábado. Aqui a gente já responde essa pergunta facilmente. O sábado aponta para algo futuro que vai se cumprir em Cristo? Não. Assim como a lei moral. Não matarás não aponta para nada futuro que vai cumprir em Cristo. Não terá outros deuses de mim não aponta para nada futuro que vai se cumprir em Cristo. Honra teu pai e tua mãe não aponta para algo futuro que vai se cumprir em Cristo. Não cobiçarás não aponta para nada futuro. Nenhum dos mandamentos aponta para algo que seria cumprido em Jesus. Embora ele tenha obedecido à lei. E a obediência dele se estende a nós, né, quando nós passarmos pelo juízo. Então o sábado, ele, além de ser uma lei moral, ele existe antes do pecado, ele existe independente do homem ter cometido pecado ou não. É uma lei eterna, a gente tem que obedecer o sábado até hoje, e aí? Sim, sim, temos que obedecer. Sem dúvida. Aí vem o texto que a Juliana falou. Porque com os novos céus e nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Na nova terra todos adorarão a Deus no sábado. Então, assim, embora a Bíblia não separe
leis morais, leis cerimoniais. Não tem uma lista, né? Aqui tem as leis morais, aqui tem as leis cerimoniais, aqui tem as leis de saúde, não, aqui tem as leis sociais. A Bíblia não faz essas distinções, mas a gente entende pelos conceitos e é mais fácil entender dessa forma, explicar dessa forma, separando em bloquinhos, né? Fazer uma recapitulação do que a gente fez até agora. As leis cerimoniais, qual que é a origem delas? Quando as leis cerimoniais surgiram? Qual que foi o marco que falou assim, ó, a partir desse acontecimento, Deus começou a estabelecer leis cerimoniais? Pecado. O Depois pecado. surge o pecado. Então, quando surge o pecado, o homem se perdeu. E ele precisa ser resgatado. E Deus já tinha esse plano da salvação. E ele coloca em prática logo depois do surgimento do pecado. Então, todas as leis cerimoniais surgiram após a entrada do pecado no mundo. Imediatamente após a entrada do pecado no mundo. Antes do pecado, não tinha necessidade de sacrifício. Não tinha necessidade de festa religiosa. Não tinha necessidade de plano da salvação. Concordam comigo? Se o ser humano não pecou e se perdeu, Deus precisa resgatar o ser humano da morte? Não, não tem morte. Deus precisa salvar o ser humano? Não, ele não se perdeu. Então, antes do pecado não existia, não fazia sentido. E logo depois do pecado, a gente já vê que Adão ensinou para os filhos dele que eles deveriam fazer os sacrifícios. Isso foi passado para Noé, isso foi passado para Abraão, e foi passado de forma oral, de pai para filho, de geração em geração, até o momento em que eles ficaram escravos no Egito por tanto tempo que aquilo se perdeu. E quando Moisés vem resgatar o povo, ele vem resgatar também o conhecimento da verdade que tinha se perdido. Então, todas essas coisas que já deveriam conhecer sobre a lei de Deus, sobre os sacrifícios, ele teve que ensinar tudo de novo para a humanidade, para o povo de Deus, que estava sendo um povo separado ali, para que eles pudessem cumprir até a chegada do Messias. E aí ainda tem outras coisas que a gente ainda tem que cumprir até hoje. Né? Antes do pecado existir, não havia necessidade de ter um tabernáculo. Antes do pecado existir, não havia necessidade de ter um templo. Então, enquanto o ser humano fosse obediente, o plano da salvação, além de ser oculto, como fala o mistério guardado em silêncio, o mistério guardado em tempos ocultos, era um mistério para os homens, era um mistério para os anjos, e o plano da salvação era totalmente desnecessário. Se o homem nunca tivesse pecado, nós nunca saberíamos que existiu um plano de resgate, porque não seria necessário resgatar ninguém. Qual que é o propósito das leis cerimoniais? Falamos sobre isso também. O propósito principal das leis cerimoniais, quem vai me dizer? Caminho da salvação. Salvação, ótimo. Então, eu me perdi, eu preciso ser salvo. E eu vou ser salvo através desse conhecimento. Então, as leis cerimoniais, elas apontam para a solução para o pecado. Qual que é a solução para o pecado? A vida, o ministério, a morte, a ressurreição e a volta de Jesus. E isso era ensinado através daqueles símbolos. Todos aqueles símbolos era como se fosse um filme, como se fosse uma série, como se fosse a gente pode colocar entre aspas um teatro que tinha um valor muito forte para ensinar para o homem o que era o preço do pecado, que era a vida de Jesus. Isso também servia muito para demonstrar o quanto era sério e o quanto o ser humano precisa de salvação. Porque quando a pessoa ia fazer o sacrifício, como a gente já falou várias vezes, se eu tinha pecado, eu não ia lá no templo ou no tabernáculo e o sacerdote ia sacrificar o animal para minha salvação, para o meu perdão. Não. Eu mesmo é que tinha que fazer. Isso era um símbolo para mostrar porque Jesus vai morrer na cruz no futuro, não por causa do pecado de vocês, mas por causa do meu pecado. Então, se somente eu tivesse pecado no mundo e mais ninguém tivesse pecado, ele viria morrer no meu lugar. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender que ele não morreu pelo pecado dos outros, ele morreu pelo nosso. Vocês entendem? Por toda a humanidade, né? Mas a gente tem que entender que isso é uma responsabilidade nossa. Como que a gente faz para identificar quando a lei é uma lei cerimonial ou é uma lei moral? A gente tem vários pontos que a gente pode entender isso. Tem gente que ensina assim, quando fala lei de Moisés, são as leis cerimoniais. Quando fala lei de Deus, são as leis morais, os 10 mandamentos. Mas isso não funciona dessa forma. A Bíblia muitas vezes vai chamar lei moral como lei de Moisés e vai chamar lei moral como lei de Deus. Ou vai chamar simplesmente de lei. Vai ter vez que vai falar lei do Senhor e está falando das leis cerimoniais. Vai ter vez que vai falar lei de Moisés e vai estar falando das leis morais. Então, dessa forma, não dá para a gente identificar. A gente vai identificar as leis pelos contextos. Aí aqui eu fiz uma série de contextos para ajudar a gente a entender quando uma lei ela é cerimonial ou quando ela é uma lei moral. Então, lembrando,
Todas as leis cerimoniais vieram após o pecado. Todas as leis cerimoniais têm relação direta com o plano da salvação. Todas as leis cerimoniais, elas têm um cumprimento final em Jesus, ou elas terão um cumprimento final em Jesus. E elas aparecem dentro de certos contextos. Por exemplo, quando aparecer na Bíblia assim, porque a lei, somente vai estar escrito a lei. A gente não consegue pela palavra saber se ela é lei moral ou lei cerimonial. Mas se no contexto falar sobre sacrifício, sacerdócio, santuário, a gente vai entender que aquela lei é uma lei cerimonial. Porque a lei que tem a ver com sacrifício, sacerdócio, santuário é a lei cerimonial. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Quando falar de lei do Senhor, lei de Moisés ou lei na Bíblia, e estiver falando de festas, por exemplo, Páscoa, pães asmos, expiação, é uma festa, é uma lei cerimonial ou um sábado cerimonial. O exemplo aqui, ó, esse texto aqui é muito usado, muita gente usa esse texto para dizer assim, ó, eu posso comer o que eu quiser e eu não preciso guardar o sábado. Alguém quer ler esse texto aqui pra gente, por favor? Colossenses 2, 16 e 17. Começando pelo título aqui, né? O cerimonialismo, sombra de coisas futuras. Vocês vão perceber que aqui em cima eu vou colocar os pontos chaves para a gente interpretar, tá? Estamos falando de festa religiosa, estamos falando de sábados cerimoniais, estamos falando de sombras. Mas as pessoas levam para outro lado. Quem pode ler pra gente, por favor? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O que muita gente usa, já devem ter falado para vocês, provavelmente. Ah, vocês ficam falando aí que eu não posso comer o que eu quiser e que eu tenho que guardar o sábado. E aqui o texto está dizendo claramente que eu não posso, você não pode me julgar pelo que eu como ou bebo e nem pode me julgar por sábados. Não é o que as pessoas falam? Isso aí, sábado que vocês estão obedecendo aí, isso é sombra de algo futuro, não precisa mais. Jesus já morreu na cruz. Esse negócio de lei de alimentos é só para o povo judeu. Quantas vezes eu já ouvi isso? Vocês também provavelmente já devem ter ouvido. Mas qual que é a grande questão aqui? As leis que estão falando aqui sobre leis de alimento, festa e sábados, isso aqui é lei cerimonial ou é lei moral que ele está falando aqui? Nós estamos tratando aqui das leis de Deus morais ou cerimoniais? Moraes. Olha só, está falando sobre dia de festa. Dia de festa é Páscoa, tabernáculos, pães asmos, dia da expiação. Essas festas são morais ou são cerimoniais? Cerimoniais. Cerimoniais. Aqui está falando de festa da lua nova, que é aquela festa que acontecia. Essa não é uma das festas oficiais, mas eles comemoravam todos os meses a festa da lua nova, que é uma festa também cerimonial. Esses sábados que aparecem aqui não são sábado do 7º dia do mandamento, são sábados cerimoniais. Então tudo isso aqui está tratando de leis cerimoniais. Porque as leis cerimoniais eram sombra das coisas que haviam de vir. O sacrifício do cordeirinho é uma sombra que aponta para o sacrifício de Jesus. A Páscoa é uma sombra que aponta para a libertação do pecado. O dia da expiação é uma sombra que aponta para o juízo que está acontecendo no céu hoje. E aí quando fala aqui, ninguém pois vos julgue, o que significa isso? Ah, eu posso comer o que eu quiser, eu não preciso guardar a lei de Deus e você não pode me julgar? A verdade é que, olha o que Romanos fala. Portanto, és indesculpado, ó homem, quando julgas. Quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Quando diz não julgueis, ninguém pois vos julgue, é porque eu não posso julgar ninguém por nada. Ô Diogo, vamos dizer que eu sou adúltero. Você não pode chegar e me julgar por eu ser adúltero. Você pode me aconselhar, você pode me mostrar que é pecado, você pode me conduzir para a verdade, mas você não pode me julgar como se você fosse melhor que eu, não é verdade? Porque eu posso ser adúltero, mas aí você é mentiroso. E o salário do pecado é a morte para os dois casos, e quem quebra um, quebra todos. Então a gente não pode julgar ninguém se a pessoa segue as leis de Deus ou não. Eu não posso julgar ninguém se ele segue as leis alimentares ou não. Mas a questão é aqui não é falar que você está liberado para ser adúltero, está liberado para ser mentiroso, está liberado para comer o que você quiser. A questão é que nós não podemos julgar uns aos outros, porque quem vai julgar a gente é Deus. E outro ponto, quando fala desses sábados aqui, a gente vai tratar disso mais para frente, mas estamos falando não do sábado do 7º dia, o mandamento do sábado, mas dos sábados cerimoniais.
Quando tinham as festas de Israel, algumas das festas tinham sábados cerimoniais. O que significava isso? A festa tinha um dia certo da semana tinha um dia certo do mês para acontecer. Era como se fosse o nosso aniversário. Meu aniversário esse ano caiu na segunda-feira, ano que vem cai na terça, no outro ano cai na quarta, no outro ano cai na quinta. Não é todo ano no mesmo dia da semana, não é verdade? Todo mundo concorda? Um dia da festa lá, por exemplo, 14 de Nissan era o dia da Páscoa, 15 de Nissan era o dia dos pães asmos. O dia 15 de Nissan era um sábado cerimonial. Então vamos dizer, esse ano o dia 15 de Nissan caiu na quarta-feira. Aquela quarta-feira virava um sábado. Por quê? Porque o povo todo tinha que parar tudo que eles estavam fazendo. Ficar aqui como fala, ó, afligireis a vossa alma. De uma tarde a outra celebrareis o vosso sábado. Sábado, descanso solene vos será. Vamos dizer, quarta-feira, dia 15 de Nissan, era o dia dos pães asmos. Naquele dia ninguém trabalhava. Naquele dia as pessoas ficavam em oração, ficavam em arrependimento, ficavam em pensamentos com relação a Deus, igual acontece no sábado. E aí, quarta-feira foi o dia dos pães asmos, 15 de Nissan, sábado cerimonial. Vai passar quinta-feira, vai passar sexta-feira, vai passar sábado ao sábado semanal. E um não tem relação nenhuma com o outro. Tanto que fala aqui, ó, sábado de descanso solene vos será, além dos sábados do Senhor. O sábado do sétimo dia continua normalmente e tinha o sábado cerimonial, que era um dia especial, um dia que se preparava, o povo parava para viver as festas. Por quê? Porque aquelas festas apontavam para algo futuro em Cristo. E elas eram importantes demais para ser passadas despercebidas. Outra coisa que acontece muito, quando aparecer na Bíblia falando sobre lei de Deus, lei de Moisés, ou simplesmente lei, e falar sobre inimizade, escravidão de pecado, tem a ver com leis cerimoniais. Alguém quer ler esse texto aqui pra gente, por favor? Gálatas 4. Gálatas 4, deixa eu ver. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ô Diogo, até aqui tá bom por enquanto. Ok. Vocês já devem ter visto as pessoas falando sobre esse texto também. Ele fala assim, ô Diogo, você não precisa mais obedecer a lei dos mandamentos, a lei dos alimentos, porque isso era para quem era nascido sob a lei. Jesus já resgatou os que estavam sob a lei. Nós não vivemos mais sob a lei, nós estamos sob a graça. Já ouviram isso? Pode continuar a leitura. Vou continuar? De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Pode continuar? Pode sim. O valor transitório dos ritos judaicos. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? As pessoas usam esse texto para falar o quê? Assim, vocês estão guardando o sábado, vocês estão obedecendo a lei de Levítico 11, isso era para quem estava sob a lei. Quando Jesus morreu na cruz, ele estabeleceu o tempo da graça. Nós não estamos mais sob a lei. Você ainda está se escravizando, está voltando para os rudimentos lá do passado que a gente não deve obedecer mais, porque a lei foi encravada na cruz. As pessoas falam isso. Mas essa lei que está falando aqui, ó, nascidos sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. Qual lei tem a ver com escravidão? Qual lei tem a ver com sacrifício? Qual lei tem a ver com a gente lá atrás, uma coisa que a gente fazia e não faz mais? É a lei do sacrifício, é a lei do santuário, é a lei das festas. Isso aqui é uma lei cerimonial ou moral? É uma lei cerimonial. Essas leis que ele está falando, que Jesus nos resgatou dessas leis, são as leis cerimoniais que ele cumpriu quando ele morreu na cruz. Eu vou mostrar alguns outros exemplos sobre isso. Quando fala também sobre sombras de coisas futuras, estamos falando de leis cerimoniais. Porque, como eu falei para vocês, as leis dos mandamentos, elas não são sombras de nada futuro. Não terá outros deuses diante de mim não é sombra de nada futuro. Mas o sacrifício do cordeirinho era sombra de Jesus que viria. O batismo é sombra da ressurreição, do perdão de pecados, de morrer para a nossa antiga vida e viver uma vida nova. Uma vida perfeita, uma vida eterna. Hebreus 8, 4 e 5. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Está falando de Jesus. Visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei.
os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Qual que é o nosso objetivo aqui? Essa lei que está falando aqui é uma lei moral ou é uma lei cerimonial? Como que a gente sabe se ela é uma lei moral ou cerimonial? Só pelo texto, pela palavra, não dá para saber. Mas quais leis, vou perguntar para vocês, a lei moral ou a lei cerimonial que tem a ver com sacerdote, com oferecer sacrifício, que é figura de uma coisa futura e tem a ver com o tabernáculo? A lei dos 10 mandamentos tem alguma coisa a ver com o sacerdote? Ou o sumo sacerdote? A lei dos 10 mandamentos tem alguma coisa a ver com oferecer sacrifício? A lei dos 10 mandamentos tem alguma coisa a ver com o santuário? Ou elas existiam antes disso tudo existir? Acho que ela existia antes disso tudo, né? Existia antes disso tudo. Então, qual lei foi criada quando o pecado começou a existir? Foi estabelecida. Não criada, porque ela já cerimonial. existia, né? A cerimonial, né? A lei Cerimonial. do sacrifício. Então, quando fala aqui, segundo a lei, e essa lei tem a ver com sacerdote, sacrifício e tabernáculo, essa lei é uma lei cerimonial. Essa lei aqui não é a lei dos 10 mandamentos, aqui são leis cerimoniais. Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios, que ano após ano perpetuamente eles oferecem. A lei dos 10 mandamentos, ela é sombra de alguma coisa futura? A lei dos 10 mandamentos tem a ver com sacrifício e ofertante? A lei dos 10 mandamentos, ela pode fazer algo para me tornar perfeito? Eu que sou injusto, vou ser perfeito por seguir a lei? Vocês entendem o que eu quero falar aqui? Eu não sei se vocês estão conseguindo captar o que eu quero. A gente tem que identificar pelos textos da Bíblia de quais leis eles estão falando, porque as pessoas confundem muito isso. As pessoas falam que a lei que está sendo abolida na cruz, a lei que está sendo encravada na cruz, eles falam que é a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Mas claramente a gente está falando da lei cerimonial. Porque a lei cerimonial é a lei que tem a ver com sombra, é a lei que tem a ver com sacrifícios. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo ou está muito complicado? Mais ou menos. Vamos lá. Deixa eu tentar mostrar alguma coisa para vocês para ver se eu consigo facilitar. Aqui também tem outro ponto. Sabe o que é, Carminha? A nossa ideia é o quê? Quando a gente vai pegar a Bíblia, a gente vai ler um texto igual esse aqui. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. O nosso objetivo com esse estudo é conseguir ler esse texto e entender que lei que é essa que Paulo está falando aqui. Ele está falando aqui da lei moral ou ele está falando aqui da lei cerimonial? Nosso objetivo é tentar identificar isso. A lei moral tem a ver com sacerdócio? Tem a ver com sacrifício de animais? E aí, Carminha? Deixa ela responder. A lei moral, ela existia antes do Não pecado. está dando para me escutar direito, que aqui está uma barulheira danada, eu não escutei a pergunta. Você pode fazer ela de novo, por favor? O nosso objetivo aqui é tentar entender que lei é essa que está sendo falada no texto. Porque o texto não deixa claro, concorda? Aqui a gente está vendo que está falando que está segundo a lei. Mas que lei é essa? Lei moral ou lei cerimonial? Esse é o nosso objetivo aqui. Quando a gente pensa na lei dos 10 mandamentos, ela existia antes do pecado, não é? Sim. Então, essa lei que tem a ver com sacrifício de animais e tem a ver com sacerdócio, ela é uma lei que veio antes ou depois do pecado? Depois do pecado. Depois do pecado. Então, essa lei que está falando aqui não pode ser a lei moral, ela é a lei cerimonial, entendeu? Porque essa lei está Entendi. tratando de sacerdote, está tratando de sacrifício, está tratando de Isso, tabernáculo. Esse é o nosso objetivo aqui.
Próximo texto, como eu tinha Entendi. mostrado para você, ó. A lei tem sombra dos bens vindouros. O que as pessoas falam, Carminha? Ah, os 10 mandamentos eles não valem mais, porque eles eram sombra de coisas futuras. Depois que Cristo veio, os 10 mandamentos foram abolidos. Mas aqui não está falando dos 10 mandamentos, porque essa lei tem a ver com ofertantes e sacrifícios. Qual lei que tem a ver com sacrifício? A lei cerimonial ou a lei moral? A lei cerimonial, A né? lei cerimonial. Vem Porque é a lei depois do cerimonial sacrifício. que tem a ver com sacrifício. É. Então as pessoas não podem interpretar que a lei moral é sombra de algo futuro. A gente não pode interpretar que a lei moral foi abolida ou foi cumprida, entendeu? Esse é o ponto. Entendi. Quando fala em santa convocação também. Quando falar em santa convocação e tiver a ver alguma coisa com lei, a gente entende que são as leis cerimoniais também. Por exemplo, aqui, ó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. Se tiver algum texto falando sobre lei e esse texto estiver falando sobre santas convocações, essas santas convocações têm a ver com leis cerimoniais. Festa da Páscoa, pães asmos, primícias, tem a ver com Pentecostes, festa das trombetas, festa da expiação e festa dos tabernáculos. Vou passar para a próxima aqui, ó. Ordenanças. Olha o exemplo, ó. Vocês vão me dizer aqui. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: essa é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Muita gente confunde ordenança com lei moral. Mas ordenança da Páscoa, a Páscoa, ela é lei moral ou ela é uma lei cerimonial? O que vocês me dizem? Todo mundo aí que souber. A Páscoa, ela existia antes do pecado? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Não. Ela não Não. existia antes do pecado. Se ela não existia antes do pecado, ela é lei moral ou é lei cerimonial? Cerimonial. Cerimonial. Então, essa é a nossa primeira pergunta. Com essa única pergunta, a gente já consegue identificar que aqui, essa ordenança é uma lei cerimonial. Você entendeu? Todas essas palavras são palavras-chave para ajudar a gente a identificar se é cerimonial ou moral. Entenderam? Se no texto da lei falar sobre sacrifício, sacerdócio, santuário, o sacrifício veio antes ou depois do pecado? Depois do pecado, cerimonial. Se o texto da lei falar sobre festa religiosa ou sábado cerimonial, a festa religiosa veio antes ou depois do pecado? Depois do pecado, então ela é cerimonial. A inimizade nossa com Deus e a escravidão do pecado, elas vieram antes ou depois do pecado? Depois do pecado, então ela é lei cerimonial. Entenderam o que eu quero dizer? Entendi. Sobre a ordenança de novo aqui, ó. Ordenança, a palavra que aparece é a palavra chuká, isso no Antigo Testamento. Essa palavra aparece para falar sobre predominantemente leis cerimoniais. Às vezes aparece a lei moral, mas é raríssimo. Normalmente, quando vai falar de lei moral dos mandamentos, aparece mitzvah ou Torá em vez de chuká. Mas eu não vou me aprofundar nisso aqui porque já está complicado demais. Eu vou passar, se quiser depois pausar para ler quando for assistir o vídeo, tá aqui. Mas eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui em Êxodo 13:10. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Isso aqui é a festa dos pães asmos. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Hoje nós obedecemos a festa dos pães asmos? Não, porque ela já teve o cumprimento dela em Cristo. Essa ordenança é uma lei cerimonial. Aqui, ó. Esse é o ponto que eu quero chegar sobre a questão de ordenanças. Vocês vão me dizer, ó, analisando o que a gente está pensando. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, veio antes ou veio depois do pecado? Segunda coisa que a gente vai pensar, estamos falando de sacerdote, santuário, tabernáculo, estamos falando de coisas que eram figuras para algo futuro que se cumpriu em Cristo, estamos falando em plano da redenção. É isso que a gente tem que ter em mente. O texto fala assim, ó, cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse menino aqui é Jesus. Quando a gente pensa em ordenança, a gente pensa assim, ordenança é uma ordem. Os 10 mandamentos são uma ordem, então os 10 mandamentos são ordenanças. Mas, na verdade, o que a gente está pensando aqui não é isso.
Ordenança normalmente é uma palavra-chave para se referir a coisas cerimoniais. Aqui está falando assim, ó, que os pais de Jesus cumpriram, segundo a lei do Senhor, as ordenanças. Quais são as ordenanças que os pais de Jesus cumpriram quando ele era pequenininho, quando ele era bebê e depois quando ele era mais novo? Essas ordenanças eram leis morais que que eles cumpriram ou eram leis cerimoniais? Percebam que aqui fala lei do Senhor. Algumas pessoas dizem, quando aparece lei do Senhor é lei moral. Vamos entender o contexto do que está acontecendo aqui. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Essa lei do Senhor aqui é a lei moral ou é a lei cerimonial que está acontecendo nesse capítulo? Ali pelo contexto é cerimonial, né? Cerimonial. Entendeu o que eu quero dizer, ô Diogo? Sim. Acho que você captou. Porque fala a lei do Senhor. A lei do Senhor pode ser moral e pode ser cerimonial. Mas aqui falou de ordenança e falou da circuncisão. A circuncisão é uma lei cerimonial. Cerimonial. Então a lei do Senhor aqui é uma lei cerimonial. Aí por isso a importância da gente não pegar um texto isolado, né, Rodrigo? Sempre Exatamente. entender o contexto. O contexto fala muito, porque só pela palavra ali a gente não sabe, né? É, Olha só. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Olha, aqui falou lei do Senhor e era uma lei cerimonial. Aqui falou lei de Moisés. Apresentação do primogênito é uma lei cerimonial ou moral? É cerimonial também. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo tudo que está escrito na referida lei. Olha só, a lei do Senhor aqui é a lei do sacrifício. Moral ou cerimonial? Cerimonial. Entendeu? Cerimonial. Pelo É. texto, só pela palavra, a gente não sabe, mas o contexto mostra. O sacrifício de Jesus também aparece. Quando falar de lei e ligar essa lei com o sacrifício de Jesus, ligar essa lei com a cruz, a gente vai ver que essa lei é cerimonial. Olha só, esse texto é muito usado para dizer que a gente não tem que obedecer os mandamentos mais. Alguém quer ler, por favor? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Leu 16 também? Pode ler também. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Agora a pergunta para vocês raciocinarem. Aqui está falando que Jesus aboliu a lei dos mandamentos quando ele morreu na cruz. Jesus, ele aboliu a lei dos 10 mandamentos quando ele morreu na cruz, ou ele aboliu a lei das leis cerimoniais, o sacrifício de animais? E aqui a palavra certa nem seria aboliu, é uma tradução ruim. Ele cumpriu. Eu sempre esqueço de apertar. As cerimoniais, né? E aí, Diogo, Adriano, todo mundo Só porque consegue tem entender demais. aqui? Maiara, Israel? Sim. sim, estamos entendendo. Porque a gente pega aqui, muita gente vai usar isso aqui, tá vendo? Olha só, Jesus aboliu a lei dos mandamentos, a gente não tem mais que obedecer os mandamentos. Só que aqui estamos falando, ó, ordenanças. Ordenanças é a palavra-chave pra gente entender. Provavelmente é cerimonial. Aí ele fala aqui depois que é pelo intermédio da cruz, que ele destruiu a inimizade. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava cumprindo as leis cerimoniais, o cordeirinho que apontava para o sacrifício perfeito. Então, quando ele encrava na cruz, ele cumpre não as leis moral, para a gente não ter mais que cumprir, mas ele cumpre as leis cerimoniais para que não exista mais o sacrifício, porque o sacrifício perfeito foi feito. E no caso ali, né, Rodrigo, o próprio versículo, ele já entrega isso pra gente de uma forma bem clara, né? Sim. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então, Isso. não tem nem o que questionar. É. Só que esse texto é muito usado para dizer que a lei de Deus foi abolida, não é? Vocês já devem ter visto várias vezes. Olha só,
Colossenses também fala assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Batismo é lei? Moral ou cerimonial? Quando a gente pensa no batismo é lei cerimonial ou é lei moral? Cerimonial. O batismo é cerimonial. Cerimonial. Por que ele é cerimonial, ô Israel? Antes do pecado existir, precisava de batismo para o perdão de pecado? Você entende onde a gente chega, né? Se não tinha pecado, não precisa de perdão de pecado, então não precisa de batismo. Então o batismo ele surge depois do pecado. No qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha só, falou de batismo que tem a ver com perdão de pecado, então é depois do pecado. Falou de transgressão, que é pecado, depois do pecado. Não existia transgressão antes de existir pecado. E aqui está falando de perdão, só existe perdão depois que existiu o pecado. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. As pessoas dizem, ó, tá vendo? Deus aboliu as ordenanças, você não precisa mais seguir as leis de alimentos, você não precisa mais obedecer os 10 mandamentos, porque eles foram cancelados. Só que ordenanças são essas? Que tem a ver com batismo, pecado, sacrifício e cruz. Leis cerimoniais. Você entende o porquê que o contexto de tudo que a gente falou é importante? O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Ó, sacerdócio. Sacerdócio só começou depois do pecado, então sacerdócio tem a ver com lei cerimonial. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele o povo recebeu a lei, ó, através do sacerdócio levítico, o povo recebeu a lei. Qual lei? 10 mandamentos ou lei cerimonial? Que tem a ver com sacerdócio e sacrifício? Lei cerimonial. Que necessidade havia ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Olha, a lei foi abolida, a lei nunca aperfeiçoou nada, a lei não vale mais. Mas a lei que nunca aperfeiçoou nada é a lei cerimonial. Porque pensem comigo, valeria alguma coisa eu sacrificar um animalzinho crendo que um dia o Messias viria, se o Messias nunca viesse? Aquele animal que eu estava matando ali, sacrificando para que morresse pelo meu pecado, simbolizando Jesus, se Jesus viesse para essa terra e ele não vivesse uma vida perfeita, aquilo poderia me salvar? Aquele sacrifício de animal? Não. Então, os sacrifícios, as festas, o sistema do santuário só tinha valor se Cristo viesse e vivesse uma vida perfeita e cumprisse todas as ordenanças e cumprisse toda a lei de Deus. Porque se ele não fizesse isso, tudo aquilo não tinha valor nenhum. Não existia poder em perdoar pecado quando eu sacrificava um animal se eu não acreditasse que aquele animal simbolizava o Filho de Deus que viria. Vocês entendem? Então, quando fala aqui da fraqueza e inutilidade da lei que nunca aperfeiçoou nada, é que a lei cerimonial ela era fraca e ela era inútil se eu não tivesse em mente o futuro, o Cristo que viria. Então eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Já tá chegando 9 horas. E aí depois a gente trata dos sábados cerimoniais. Mas o objetivo aqui, gente, era o quê? Entender a diferença entre leis morais e leis cerimoniais. O primeiro ponto que a gente tem que pensar. Essa lei veio antes ou depois do pecado? Se ela veio antes, lei moral, eterna. Se ela veio depois, a maioria delas, não todas, tá? Mas lei cerimonial, temporária. Mas aí a gente pode colocar também lei de saúde, a gente pode colocar lei social, mas a gente não está tratando disso hoje, mais lei cerimonial e moral. O sacrifício de animais veio depois do pecado, lei cerimonial. O santuário veio depois do pecado, lei cerimonial. Não matarás, já existia antes do pecado, lei moral. O sábado já existia antes do pecado, lei moral. O casamento já existia antes do pecado, não pode ser lei cerimonial. Elas apontam para algo do plano da salvação? Lei cerimonial. A lei moral não aponta para a salvação. A lei moral não salva.
A lei moral só mostra o caminho correto a ser andado, a ser trilhado. Essa lei tem cumprimento final em Cristo? Ela é lei cerimonial. Ela não tem cumprimento final em Cristo? Ela é lei moral. Honra teu pai e tua mãe. Ela não tem cumprimento final em Cristo, então é uma lei eterna. E aí a gente pega esses outros pontos que são acompanhados no contexto. Falou de lei de Moisés, falou de lei de Deus, lei do Senhor, ou só lei, ou só ordenança, e falou de sacrifício, sacerdócio, santuário, cerimonial. Falou de festa religiosa ou sábado cerimonial, lei cerimonial. E aqui tem essa colinha, né, que a gente pode pegar para entender. É bom tentar, aos poucos, trabalhando nesses textos difíceis, principalmente os de Paulo, para trabalhar nessa parte aqui desses pontos chaves, né? Para a gente poder pegar esses textos como a gente pegou aqui e conseguir identificar. Essa lei não fala se é lei dos mandamentos cerimoniais, se é lei dos mandamentos morais, mas pelo contexto a gente consegue entender pegando esses pontos principais aqui, né? Eu acho que ficou meio confuso, acho que ficou mais confuso do que eu esperava que ficasse. Mas é interessante pensar nisso aqui, de repente assistir de novo, né? Vou deixar gravado lá no YouTube para poder ver outra vez. Sei a opinião deles ali, mas pra mim ficou muito bom, né? Bem explicadinho. Eu acho que ficou bem explicado, Rodrigo. Ficou Porque bom, viu? a gente tenta pegar esses pontos e a forma mais completa de explicar isso aqui é sobre as alianças. Mas é muito difícil entender sobre as alianças. Eu achei que assim fica mais... Pelo menos foi a forma como eu bolei que eu pensei que fica mais fácil de associar, né? Acho que foi mais didático, né? É. Eu espero que consiga ajudar um pouquinho. Porque as pessoas misturam muito isso, né? Muita confusão que acontece nas igrejas hoje é porque as pessoas não sabem diferenciar direito essa parte. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Que a gente já encerra por aqui. E aí na outra semana a gente vê. Ou a gente vê essa parte dos sábados cerimoniais, ou a gente vê o negócio do batismo. Acho que talvez o batismo seja mais legal e deixe os sábados cerimoniais para depois. Aí a gente vai pegar uma parte aqui mais depois também. Melhor o batismo, né? Eu acho mais legal também. Depois a gente vai pegar uns textos aqui, olha, para poder identificar. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A gente vai entender se isso aqui é uma lei moral ou cerimonial. Mas é bom também. Aí a gente vai pegar, por exemplo, ó, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Isso aqui é cerimonial ou é moral? A lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais podem tornar perfeitos os ofertantes com os meios dos sacrifícios. É moral ou cerimonial? A gente vai analisar isso aqui depois também. Mas eu acho que o do batismo vai ser mais legal mesmo. Então, gente, ficamos por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Alguém pode fazer uma oração para a gente finalizar? Eu faço, Rodrigo. Opa, por favor, Joe. Vamos lá. Oremos. Querido Deus, grandioso Pai, nosso Senhor e Salvador, obrigado, Deus, pelo estudo que tivemos hoje. Obrigado porque aprendemos, ó Deus, um pouco mais do Senhor, um pouco mais da Tua lei, da Tua palavra. Ó Deus amado, e que a cada instante o nosso coração esteja cada vez mais disposto para estar mais em comunhão contigo e íntegro, ó Pai. Sim, Deus, que o nosso coração seja um coração que te agrada. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajude, por favor, Deus, a cada instante a andarmos, permanecermos no processo de santificação, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos conceda uma boa noite de descanso. Peço que o Senhor continue, Deus, nos guiando, sim, Deus, para mais estudos como esse, sim, Deus, e que tu, ó Pai, abençoe o Rodrigo também com esses estudos e nos ajude, Senhor. Obrigado por tudo, abençoe cada pessoa que está aqui, cada família. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, semana que Amém. vem tem mais.